Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós contamos com a participação do Walter Perry Cefali Júnior, né, popular, muito conhecido em Araçatuba e toda a região por Júnior, né, principalmente as pessoas lá da instituição Nosso Lar, né, lá do Centro Espírita Luz e Fraternidade, da instituição Nosso Lar e do movimento espírita, de modo geral, em Araçatuba, muito conhecido por Júnior, né? Ele é cirurgião, dentista, né? Está vindo agora há pouco numa cirurgia, inclusive, o Júnior, e vai pedir para o Júnior abordar um assunto bastante interessante, um assunto que está no momento aí tomando conta de toda a grande mídia, né? Inclusive da mídia internacional. Vamos primeiramente, né, ouvir os cumprimentos, né? Walter Perry Cefali Júnior, os cumprimentos do Júnior. Que Deus possa nos amparar para que possamos, de uma forma bem clara, tentar trazer o pensamento doutrinário, o pensamento espírita para esses problemas pertinentes aos nossos dias, aflitivos, difíceis, que todos nós estamos inseridos. Júnior, eu pedi para você, para explicar para os nossos ouvintes, né? Eu até ainda citei, né? Às vezes a pessoa fala num centro espírita, né? O orador fala num centro espírita, né? Ali, a grande maioria, creio que 99% das pessoas ali presentes, né? São espíritas, né? Muitos estudam muito e tal. Compreende e aceitam mais fácil, aceita mais fácil, né? Muitas colocações do espiritismo. Mas um programa como o nosso, programa radiofônico, também o site, né, que cobre todo o nosso planeta, eu tenho certeza que muitos que acessam o nosso site, que ligam na emissora de rádio, muitos não são espíritas e muitos são totalmente leigos, né? Então eu pedi para o Júnior, né, para que abordasse esse assunto, que está tão em alta aí na mídia, como eu já disse, sobre essas tragédias, né? Tanta tragédia que acontece, né? Esses desencarnes coletivos ou mortes coletivas, né? Onde um número elevado de pessoas desencarnam. E depois também para falar um pouquinho sobre as tragédias naturais, né? Aquelas que não são causadas pelos seres humanos e sim pela própria natureza. Vamos começar então pelos desencarnes coletivos, pelas tragédias. Qual que você prefere, Júnior? Natural ou a tragédia causada pelo ser humano? Vamos pelas causadas pelo ser humano, né, as mortes coletivas. O que nós precisamos pensar, e André Luiz é bem claro, principalmente no livro Ação e Reação, que todos nós estamos inseridos nesta lei, ou seja, Deus age através da nossa própria consciência. E nós atraímos o problema ou atraímos a dificuldade a partir do momento em que nós semeamos erros, discórdias, problemas, e a partir do momento em que nós vamos nos conscientizando ao longo do tempo, nós vamos nos colocando em condições de reparar aquele erro. Então é importante que fique claro algumas coisas. Primeiro, todos nós, incipientes no início do processo evolutivo, imaturos, sem uma noção exata do que fazíamos, muitos de nós não têm consciência do erro. Então as dores, as aflições que permeiam, que nos ocorrem, que nos atingem, elas têm uma finalidade. Qual é? A de fazer com que nós acordemos para a realidade, para que acordemos para aquilo que estamos a realizar. Então, ela vem através de uma dor, ela vem através de uma doença, ela vem através de uma dificuldade, ela nos ocorre através de uma série de causas. Mas, nesse primeiro instante, a dor tem a finalidade de nos alertar, de nos acordar, de nos fazer inseridos num contexto mais amplo da vida. Num segundo instante, mais amadurecidos, entendendo o mecanismo em que nós estamos inseridos, ou seja, entendendo ontem na espiritualidade os erros que fazíamos outrora, e a partir daí começamos a ter dramas com a nossa consciência, ou seja, cometemos um desatino, cometemos um erro, prejudicamos alguém, nós sentimos-nos mal. Então a nossa
consciência já tem voz e já tem vez para que ela diga alguma coisa, e ela é ouvida, ainda que tentamos fugir, ainda que tentemos uma série de subterfúgios, a partir do instante nós acordamos e vamos reparar esse erro. Então a finalidade da dor passa a ser a de reparação e ao mesmo tempo de nos educar, de fazer-nos melhores enquanto espíritos. Então imaginemos que muitos de nós estamos inseridos nesse contexto. Imaginemos que muitos de nós estejamos inseridos num contexto, por exemplo, de termos ateado fogo em pessoas, de termos muitas vezes promovido uma série de problemas com a fumaça, com o fogo e com coisas semelhantes, com situações de promover, colocar pessoas em situações em que elas fiquem acuadas dentro de recintos, então elas criem uma claustrofobia e assim por diante. Então todos esses espíritos, não é aleatório, não é ao acaso, se reencontram, porque eles programaram, eles de alguma forma foram solicitados que pudessem se reencontrar para que reparassem coletivamente um dano que iria ocorrer, uma tragédia que iria se suceder, seja essa tragédia uma tragédia natural ou promovida pelo ser humano. Então imaginemos no caso da boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aquelas pessoas estavam aleatórias ou estavam ocasionalmente ali? Não. Na verdade, elas foram atraídas por uma contingência. Então, as pessoas podem alegar uma série de coisas, mas elas estavam embriagadas, elas estavam tentando buscar isto ou aquilo. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque o jovem ele tem uma série de, vamos imaginar, de problemas, e até ele quer amadureça. Mas mesmo jovem, não é acaso que faz com que ocorra esse encontro. Então, para que explicitemos um pouco melhor, no livro Ação e Reação, existe uma passagem interessante, em que dois aviadores, ou melhor, duas pessoas que haviam se preparado muito no plano espiritual, pediram e solicitaram que eles pudessem subir a planos superiores. Então eles eram espíritos bons, que nas cinco últimas encarnações haviam prestado auxílio à comunidade, haviam sido espíritos solidários, no plano espiritual trabalhavam de maneira intensa e solicitaram que eles pudessem subir de plano. Quando essa intercessão ou esse pedido foi avaliado e as instâncias superiores trouxeram os dois e disseram: olha, em verdade vocês estão vendo apenas as últimas 5 encarnações. Vamos ver, por exemplo, no século XV, o que vocês fizeram? Vocês foram pessoas que promoveram mortes, ou seja, jogaram pessoas num precipício de grandes alturas, e eles, se conscientizando aquilo que eles haviam feito, promoveram a seguinte situação: então nós vamos programar uma existência em que nós vamos agora ser arautos, ou vamos ser vanguardeiros, ou vamos ajudar na aviação. Foram pessoas que ajudaram no desenvolvimento da aviação terrestre, mas junto a eles pessoas outras estiveram, não ao acaso. Eles puderam ser agora pessoas que iriam reparar, conscientes do que faziam e ajudando naquela engrenagem, no desenvolvimento da aeronáutica. Outros que eles estavam atraídos por erros que haviam cometido, ou de fogo, ou de altura, ou de uma atrocidade coletiva. Não é ao acaso, estavam reunidos ali espíritos que tinham em afinidade provas semelhantes, débitos contraídos de forma semelhante, e a partir daí foram reagrupados e ocorreu um acidente com aquela aeronave em que os dois estavam manejando. Eles repararam e puderam a partir daí poder se reinserir em um contexto melhor. Os outros estavam apenas reparando. Eles repararam e ao mesmo tempo se sacrificaram por uma causa maior. E a causa maior era o desenvolvimento da aviação. Então nós vemos que não é ao acaso, porque as pessoas começam a imaginar como é que as pessoas se encontram. É como se nós tivéssemos a nossa consciência e ela fosse um radar.
Isso é que é importante, ela fosse um radar, atraindo pessoas, atraindo situações, atraindo uma série de fatos que aparentemente são aleatórios, mas é a nossa consciência que, estando em condições ou se programando para tal, faz com que aquilo ocorra naturalmente. Então aquele é reagrupamento de pessoas em determinadas situações em que a espiritualidade antevê que irá ocorrer isto ou aquilo. Muito bem, mas nesse caso então espíritos já inteligentes, né? Eles voltaram, no caso, naquele preparo de descobertas, de invenções, como na parte da aviação, como você disse, né? Nesse caso, espíritos muito inteligentes. Ô Júnior, para as pessoas leigas do espiritismo, para entenderem todas essas explicações, todas essas colocações, tudo que nesse sentido que o espiritismo explica, a pessoa tem que partir primeiramente de acreditar na reencarnação, né? Sim, acreditar que Deus é um Pai de amor e de bondade e, portanto, justo. Segundo, que nós estamos inseridos num contexto de ação, de termos realizado e termos que reparar o que realizamos. E terceiro, ainda que aparentemente numa boate, as pessoas ali podem estar desenvolvendo a musicalidade, outros podem estar desenvolvendo a dança. Então nem tudo que está ocorrendo ali não possa ter uma finalidade boa. O que é importante que a gente entenda é que para o progresso do ser humano nós precisamos desenvolver vários fatores, mas é fundamental que acreditemos que está inserido na lei de Deus o processo reencarnatório, o processo de ação e de reação, e que esse processo não é apenas para que reparemos, mas também para que reparemos, mas fundamentalmente para que nos eduquemos, para que sejamos úteis aonde nós nos encontramos. Então, a gente pega, por exemplo, um tsunami que coletivamente mata milhões de pessoas ou milhares de pessoas. As pessoas podem imaginar o que aconteceu. Foram atraídos aquelas pessoas que tinham comprometimentos, nem sempre na mesma situação, ou seja, nem sempre no mesmo evento. Humberto de Campos, num conto, ele conta que no ano de 1961, todos nós sabemos, que foi divulgado, novamente veio à baila, aquele circo de Niterói que pegou fogo. Aquele circo de Niterói, eles estavam reparando, em grande maioria, um evento que eles haviam promovido no começo nos anos 130, por aí, da era cristã, num evento contra os cristãos, aonde eles colocaram os cristãos em uma situação difícil, que eles foram comidos por animais e pegaram fogo, ou seja, colocaram além de tudo fogo. Então foi uma atrocidade muito grande. Uma grande parte provinha de lá. Outros com débitos semelhantes, com animais, outros com débitos com fogo, outros com tragédias que haviam proporcionado. Então as pessoas são atraídas por aquela circunstância. Agora imaginemos que eu tenha que ser atraído por aquilo e possa ter me melhorado. Porque a lei não é implacável. Se eu me melhorei, aquele problema não tem razão de ser. Porque a finalidade não é punir, a finalidade é educar, é tornar o espírito melhor, é tornar o espírito realmente devotado ou voltado aos valores espirituais. Então, enquanto nós estamos aferrados, presos às contingências materiais, a vida vai nos educando ou tentando nos trazer novamente a uma senda, a um caminho mais correto, a um caminho mais ligado aos valores do espírito. Quando isso se sucede, a finalidade já se cumpriu, ou seja, a melhoria já se cumpriu. Eu não preciso ressarcir através da dor. A dor é um instrumento que a lei se utiliza para o melhoramento do espírito, mas no geral nós somos recalcitrantes, nós retornamos aos mesmos erros, nós caímos nas mesmas ilusões, infelizmente. Então a dor se faz necessária e no caso do impacto coletivo faz com que muitos de nós fiquem aturdidos, fiquemos assustados, mas tem uma razão de ser. Nada ocorreu ao acaso. Muito bem. Familiares, né, das pessoas que desencarnam dessa forma ficam às vezes chateados, ficam até revoltados com certas afirmações, porque é uma pessoa querida, né, da sua família, o seu amigo, e alegam inclusive, né, que a pessoa era muito boa, né, que a pessoa era muito boa, não merecia passar por isso. Mas essas coisas, ô Júnior, o Espiritismo pode afirmar que todos nós já passamos ou ainda passaremos por essas situações?
mesmo que não seja desta ordem, todos nós temos os nossos problemas pessoais, todos nós temos os nossos momentos e teremos de aflição, todos nós temos uma série de imperfeições que precisam ser sanadas, ponto. Outra coisa, se a pessoa era boa, com maior finalidade, com maior autoridade, com melhor amplitude, ela vai ser boa no plano espiritual. Aqui no mundo material, que nós temos que entender que estamos para ressarcir erros, para nos reaprumarmos, para nos reorientarmos e não para ficarmos presos aos valores materiais. Se o espírito já aprendeu tudo isso, a finalidade da vida, lógico que ela passa a ser uma outra, ele passa a ser alguém que venha contribuir, mas ele não está em reparação. Então as pessoas imaginam assim, quem é bom não vai sofrer. Não, todos nós passamos por aflições, os bons, os menos bons, aqueles que estão com dificuldades, agora aproveitando de forma diferente, um dando à sua vida um acordamento, outro reparando e outro se sacrificando pelo bem do próximo, se sacrificando por uma comunidade, por um bem-estar de todos. Então as pessoas não devem ficar revoltadas, elas devem entender que na lei de Deus tudo é perfeito e tudo visa o benefício do espírito, o crescimento do espírito, e não pura e simplesmente uma roupagem material, uma única vida física. Então é importante ver a vida sob um prisma mais amplo. Nós somos espíritos imortais que estamos aqui de passagem, viemos aqui para reparar. Muito bem, reparamos, voltamos em melhores condições. Não reparamos, voltamos nas condições que vai fazer com que tenhamos problemas pessoais, não nos sintamos bem conosco mesmo, tenhamos dramas de consciência. Então, quanto maior lucidez nós temos, maior a nossa responsabilidade. Ou seja, eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir, eu tenho que sair desse ramarrão comum, que é a busca só por valores materiais, por prazer e por coisas que nos aferram, que nos prendem à matéria. Então, é dessa forma que nós temos que entender. E para consolar e para mostrar a essas famílias que não ocorreu ao acaso. Não ocorreu ao acaso, ninguém foi punido, ninguém foi esquecido porque ele era bom, por conta de, naturalmente, um processo reeducativo ser necessário. Muito bem, inclusive tem várias pessoas, né, que iriam participar de eventos, no caso dessa boate, no caso de tomar um voo, e por variados motivos a pessoa acaba não indo, acaba não participando daquele evento ou daquele voo, daquele avião. Isso é porque a pessoa não tem que passar por isso, é isso? É isso mesmo. Então, na verdade, quando nós não temos que passar por aquela situação, é nos aliviado ou é evitado que aquilo venha a ocorrer. Então, quantas pessoas, por exemplo, eu lembro de um problema que ocorreu numa aviação Rio-São Paulo, uma pessoa que nunca perdia o voo, ele toda segunda-feira às 8 horas da manhã, ele acordava às 7h30, e quando ligaram para a casa dele, ou seja, acharam que ele tinha desencarnado naquele voo em que ocorreu, a aeronave caiu. E na verdade, quando ligaram para ele, era 11h30 da manhã, ele acordou assustado, ele não sabe por que ele perdeu o voo. Então não é o acaso que as coisas ocorrem. Esse acaso é a maneira pela qual nós vamos entender que é a mão da espiritualidade agindo para que se cumpram determinados desígnios e não aqueles que estavam estabelecidos de uma forma fatal. Então a pessoa não tem que passar pelo problema, ele não vai chegar. Ele não tem que passar por aquilo, mas se ele tiver que passar, ou se for programado para que ele passe, as coisas vão ser facilitadas. Então as pessoas, essa visão que nós temos que tirar, não é punição, é um processo de reacerto perante a sua própria consciência. Nós não temos noção de como o espírito chega após ter reparado um erro. Ele chega em boas condições espirituais. Ele chega muito melhor do que ele adentrou a vida física, porque o que é grande, o problema do espírito é quando ele chega no plano espiritual muito atordoado, ou seja, com dramas de consciência. Ele fica envergonhado perante os familiares, ele fica envergonhado perante ele mesmo, ele fica com dramas muito grandes porque ele viu que ele prejudicou, deixou de fazer, com que ele se beneficiou de maneira errônea. E aí quando ele repara tudo isso,
e de uma forma ou de outra ele repara, ele aplaca, ou ele ameniza, ele acalma a sua própria consciência. Então isso para o espírito é muito bom, isso para o espírito é algo salutar. Então nós temos que ver a vida sob um prisma maior, mais amplo. As vidas continuam, os espíritos continuam a viver após esse desencarne, retornarão em outras condições, com maior estabilidade emocional, com maior tranquilidade íntima. Isso é que é importante. Muito bem, e nesses vários casos que aconteceram, né, as pessoas, lá no tsunami, por exemplo, né, as pessoas, muita gente estava em local, né, em que não teve perigo nenhum. Outros observaram os pássaros, né, os animais, e perceberam alguma coisa e foram para local também que não poderiam ser atingidos. Lá no caso das Torres Gêmeas, lá também muita gente que iria estar na torre na hora, por N motivos, né, não estavam, né. Isso tudo é o trabalho da espiritualidade. A espiritualidade, ela tem uma ação tão grande e ela age analisando a cada um de nós, as nossas consciências. Como eu disse, o nosso radar é a consciência. Primeiro, consciência culpada, consciência que está em paz, consciência que está em condições de reparar ou não. É o radar que vai fazer com que nós sejamos atraídos por isto ou por aquilo, por esta ou por aquela situação. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a espiritualidade antevendo, no caso daqueles que iriam promover uma morte, ou de um avião que tem tudo para desencadear uma queda, ou de um incêndio que eles veem que está prestes a ocorrer, porque eles veem que o ser humano não anteviu muitos problemas que estavam ali. Então eles veem que uma série de fatores está facultando. E aí alguém pode dizer, mas são espíritos inferiores que vão fazer com que aquilo ocorra? Não. O espírito inferior, ainda que ele possa tentar se aproveitar de uma situação, ele não promove. Por quê? Porque existem muitos espíritos ali envolvidos. A morte do ser humano, ou eu me possibilito isso e ninguém mais. Ou seja, ou eu vou me suicidar, ou as coisas vão ocorrer segundo a programação. Ou eu vou precipitar o meu desencarne através de um suicídio consciente ou inconsciente, ou as coisas vão ocorrer de forma natural. E aí é uma atração natural que se faz. A espiritualidade inferior, ela pode se aproveitar. E a espiritualidade superior, ele faz com que as pessoas ali inseridas, aqueles que não tem nada a ver, ou não vão, ou vão se safar do problema. E aqueles que têm, vão se ter que passar por aquela situação, porque eles mesmos, no geral pediram. Eles mesmos, no geral, fizeram com que a sua consciência os atraísse para aquele fato, para que eles pudessem estar em paz. Ô Júnior, quando você citou em relação aos espíritos que desencarnam em grande massa, por exemplo, né? Aquelas pessoas, aqueles espíritos que já estão com merecimento melhor, aqueles que já praticaram bem em relação a outros, bem mais que outros, esses espíritos têm alguma, assim, na hora do socorro, na hora que desencarna, ou na hora do desencarne, porque eu vi num livro, não me lembro agora o nome do livro exatamente, que na época lá dos cristãos, né, quando eram jogados as feras, muitos, na hora que a fera chegava, os espíritos do bem, os espíritos superiores já tinham retirado o espírito do corpo, né? Sim. No caso, uns sofrem mais, outros sofrem menos com esse desencarne? O livro que você está citando é Ave Cristo. Mas é isso mesmo. O que acontece é o seguinte, o mérito faz com que o processo em si da morte seja atenuado ou seja mantido conforme ele está ocorrendo. Então imagine que eu tenha méritos. Eu posso ser retirado do corpo antes do acidente em si mesmo, antes de sofrer as consequências, o impacto muito grande. O susto, por exemplo. O susto. Outra coisa é o desencarne se fazendo, o amparo se estabelecendo. E André Luiz nos relata nesse mesmo livro Ação e Reação que quando ocorreu a tragédia desses aviadores, foram socorridos quais? Aqueles que estavam em melhores condições. Esses tinham méritos. Os outros não é que não seriam socorridos no momento em que eles estivessem em condições, no momento em que eles estivessem mais lúcidos, para que o desencarne ocorresse sem maiores condições. Então ele até nos coloca que quanto
mais animalizado o fluido, maior necessidade dele permanecer junto ao corpo. Então um espírito que se devotou ao próximo, um espírito que ajudou pessoas, o fluido dele é menos animalizado, é mais fácil de retirá-lo, é mais fácil de fazer o desligamento. Esse que está animalizado está tão preso que ele precisa ter escoamento, ou seja, precisa de um tempo para que ele caia em si e para que ele possa se conscientizar lenta e pausadamente, mas será amparado no momento adequado. Esse outro tem méritos e, portanto, terá um tratamento diferenciado. Outra coisa, Júnior, o espírito sempre pede um fato desse, né, para o seu resgate, ou existe também, acontecem fatos desses que nós estamos citando, compulsoriamente? No geral, eles pedem. No geral, um resgate coletivo é algo programado. Uns têm mais, outros têm menos consciência. No geral, as pessoas deliberam ou participam da deliberação com maior ou menor consciência. Em geral. Agora, pode ocorrer coisas assim, o espírito ser levado compulsoriamente a ser atraído por uma circunstância? Pode. Então, imaginemos que o espírito que ficou desoluto, ou seja, teve uma vida de dissipação, de erros, de embriaguez, de uma série de coisas que fizeram com que ele se perdesse. Isso será um impacto que fará com que ele acorde, com que ele desperte, ou possa vir a despertar. Ainda que no primeiro momento as pessoas acreditem, ele poderá ficar revoltado, mas ele também entenderá que ele contribuiu muito para que aquilo ocorresse. Ou seja, o estado de embriaguez, o estado de prejuízo que ele promovia junto a pessoas e comunidades. Então é também uma situação que ele pode ser levado compulsoriamente, e às vezes compulsoriamente não estando reparando o erro, estando só para acordar. Então isso aqui é importante ficar claro. Nem sempre a dor faz com que eu esteja reparando um erro. Às vezes a dor faz com que eu esteja apenas acordando. Quando a dor faz com que eu esteja reparando um erro? Quando eu tenho consciência do que eu fiz, do passado. Então muitas vezes um espírito está em situações, e é nos relatado nesse mesmo livro Ação e Reação, um quadro de Sabino, um menino, um anão que orbitava ao redor da mãe. Ele não tinha nenhum meio de comunicação com a vida. Ele estava escondido no corpo físico. E ali as pessoas poderão pensar, mas ele está reparando? Não, o débito dele estava estacionado. Ele não estava reparando nada do passado. Ele estava ali, primeiro, para se esconder daqueles que prejudicavam a ele, os obsessores, e para que ele fizesse o quê? Acordasse do que ele havia feito. E mais, saísse daquela viciação em que ele se encontrava continuamente. Então, a situação de ele ficar quase que inerte no corpo físico faz com que aquele hábito adquirido, aquela viciação, deixe de existir. Ou seja, um comportamento, às vezes, comum que ele tenha, deixa ele existir. Ele está num corpo que não possibilita, e ao mesmo tempo vai fazer com que ele acorde, desperte para uma realidade maior, para que no segundo momento ele comece agora a reparar erros que ele havia cometido. Então todos nós passamos por essas situações. Todos nós, então isso que eu ia falar em relação aos familiares, né? Não precisa ficar pensando, poxa, meu ente querido, meu filho, ela foi ruim, todos nós fomos, né, Júnior? Desde a época de Jesus, né? Muitos de nós foram aqueles que ajudou a jogar pedra em Jesus, né, Júnior? Não tenha dúvida. Na verdade, nós somos espíritos que estamos dando com certeza os primeiros passos no caminho do bem. Se nós ainda não temos uma consciência, uma convicção plena do que fazemos, nós temos que ter noção das nossas inferioridades. E se é uma realidade, eu me vendo dessa forma, quanto de inferior eu sou, quanto de erros que eu faço sem que eu queira. O que significa? Significa o seguinte: eu não tenho ainda essa convicção, eu não tenho ainda essa permanência no bem. E se eu não tenho, e nós temos que ter a seguinte noção, no geral, todos nós estamos há 40 mil anos relacionadas ao bom senso, ou seja, o ser humano há 40 mil anos adentrou ao nível de racionalidade, saiu daquele nível de instintos primários, ele já vive uma vida em que ele já é responsável pelo que faz. Se isso é verdade, imaginemos que nós vivemos 30.950 anos devotados à ignorância e ao mal.
Agora que nós estamos despertando. Portanto, nós não estamos ainda em condições de reparar muitas coisas. E, consequentemente, as dores, as dificuldades, elas são inerentes ao processo evolutivo, porque quem quer mudar, quem quer melhorar, quem quer transformar alguma coisa, se aflige, é natural. E quem quer reparar caminhos para que esteja em paz com a sua consciência, é natural que tenha dores. E, ao mesmo tempo, aqueles que ainda estão envolvidos com viciações, com erros, é normal que tenham dores para acordarem. Então nós estamos vendo que a dor, a contingência, não é que nós buscamos a ela é um processo que nos educa, porque em verdade nós somos espíritos ainda muito rebeldes, muito indisciplinados e muito devotados às ilusões materiais. Júnior, tem mais alguma colocação nesse sentido das tragédias causadas pelo homem? Não, em geral nós temos que ter noção que a gente pode evitar uma série de coisas com o bom senso, com a prevenção, com o desenvolvimento de uma série de avaliações. Sempre iremos evitar, mas sempre elas irão ocorrer, porque ainda os seres humanos, nós estamos inseridos nesse planeta de provas e expiação. Ainda nós estamos inseridos muito no erro que cometemos outrora, e não foram poucos. Então imagine as carnificinas que nós promovemos ao longo do tempo. Para lembrarmos algumas: cruzadas, inquisição, isso no setor religioso. Nós promovemos guerras santas, nós promovemos guerras de domínio territorial, nós fomos alguém que levava não apenas a barbárie, mas levávamos a humilhação àqueles povos e, consequentemente, promovíamos o que coletivamente? Tragédias. O que nós promovíamos? Desolação, morte, miséria. E aí o nosso espírito angariou o quê? Esses comprometimentos. Ou de reerguermos essas comunidades, ou de ajudarmos no crescimento, ou de repararmos a partir daí com dores e dificuldades. Então ainda é um planeta que está inserido nesse contexto de provas e de dores. Muito bem, é que a gente, né, todos nós, a gente observa só aqui o corpo físico aqui, né, a carne, o osso aqui, né, a gente muitas vezes esquece que somos espíritos milenares. Júnior, vamos agora entrando então no assunto das tragédias da natureza, né, tantas tragédias pela história da humanidade, né, desde terremotos, tsunamis, tantas tragédias que morrem, tantas pessoas, desencarnam tantas pessoas, desde lá da pré-história, quando foram exterminados os dinossauros, segundo a ciência mesmo fala, foram meteoros gigantes, né, que destruíram os dinossauros, e tantas coisas que acontecem, né, naturalmente, pela própria natureza, e que desencarnam centenas, às vezes milhares de pessoas. E eu estou pedindo para você abordar esse assunto, principalmente em relação a esse meteoro que caiu lá na Rússia, né? E que assustou muita gente, feriu mais de 1000 pessoas e tal. Felizmente não morreu ninguém, mas é uma coisa que alerta, né, a humanidade do modo geral, né, os próprios cientistas, né, os americanos principalmente, tentam detectar, né, quando pode cair, quando não pode, né, fica naquela preocupação, né? Já pensou? Uma pedrinha dessa cai num local onde está uma concentração enorme de pessoas, né? Exatamente, né? E se fosse uma pedra maior também, né, um meteoro maior, essas tragédias, esses acontecimentos naturais, Júnior, também, logicamente, são determinados por Deus, né? A espiritualidade, existem, como nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, os co-criadores em plano maior. São espíritos responsáveis pelo planeta Terra na parte ecológica, na parte astronômica, na parte física. Então existe todo um arcabouço de leis que o homem, ainda incipiente diante do cosmos, diante da grandeza do universo, ele não consegue antever tantas e muitas coisas. Então veja bem, isso também faz com que o homem, o cientista, caia em si e veja que ele precisa ter humildade. Primeiro porque os nossos aparelhos, segundo as informações espirituais, elas são de acordo com a nossa evolução científica, mas ela é muito aquém da grandiosidade do universo. Ou seja, muitas coisas nos faltam para que entendamos. Então, como você falou, essa chuva de meteoritos que ocorreu à época dos dinossauros, mas era uma época que o homem não tinha instrumentos. Hoje a ciência se arvora, e com todo direito, a resolução de uma série de fatos
fatos, de situações, só que faltam a ela elementos. Então ela viu que o asteroide se aproximava da Terra, um asteroide grande, mas ela não podia fazer muita coisa. Então imaginemos o seguinte: se esse asteroide fosse chocar com a Terra, um asteroide que, se fosse chocar, o que ele poderia promover? Então, aí alguns se perguntam, talvez por conta desse asteroide que estava se aproximando, eles não viram o meteorito que se chocou na Rússia, que levou ao Canadá, a Cuba, aos Estados Unidos a terem um alarde muito grande, porque na Rússia foram o maior número de pessoas feridas, mas também assustou muitas pessoas aqui e acolá. Mas é para dar ao homem essa situação. Nós não conhecemos tudo, nós temos uma capacidade muito pequena, nós estamos realmente muito vulneráveis. E aí o que poderia ser feito? A ciência vai fazer o que a partir de agora? Ela vai poder fazer com que ocorra colisões com esses meteoritos para que eles não se choquem? E eles não sabem ainda. Ou eles vão mudar a rota? E se esses asteroides maiores? Então isso é para que nós entendamos que existem leis em curso que nós estamos inseridos, que nós temos que respeitar. Então o homem realmente tem que ter a curiosidade, tem que desvendar, mas ele não pode perder nunca a humildade para saber que existe muito mais coisas do que a nossa vã filosofia, como nos fala Shakespeare, pode conceber. Então nós temos muito pequenos conhecimentos. No entanto, esses conhecimentos nos dão a certeza de que nada ocorre ao acaso, sejam eles fenômenos de ordem natural ou provocados pelo ser humano. O acaso não existe. Existem leis que fazem com que os fatos ocorram e, no geral, levam aquela comunidade ou levam aquele país ou levam a civilização como um todo a um progresso. Porque você não tenha dúvida, esse problema que ocorreu em Santa Maria, esse problema que ocorreu na União Soviética, fará com que ocorra um desenvolvimento da ciência, dos meios de prevenção, dos meios de ocupação de locais e assim por diante, de evacuação de locais. Então tudo isso promove o quê? Uma melhoria. Então nós temos que entender que no nível em que nós nos encontramos, os problemas eles também concorrem para o progresso da ciência, concorrem também para o progresso das comunidades, apesar das dores. Então nós temos que sempre nos entender que nós precisamos nos responsabilizar, sim, mas nós precisamos ter a humildade de compreender que o ser humano em condições, sempre problemas ocorrerão para que ele progrida um pouco mais, para que ele dê um passo adiante. Os nossos amigos, nossos irmãos, extraterrestres, porque nós, o Espiritismo nos ensina que existe uma infinidade de planetas, habitados com seres inteligentes, e muito superiores ao nosso planeta. Eles interferem, Júnior, eles participam, no caso desses meteoros ou asteroides, eles nos protegem, eles interferem, sim, logicamente, sobre a determinação superior, de espíritos superiores a eles, inclusive? Na verdade, existe toda uma participação da comunidade espiritual de outros locais, com toda certeza. Mas o grande protetor do planeta Terra é o Cristo. Jesus Cristo, governador, e a sua pleiade de espíritos responsáveis por esta ou por aquela atividade, nos protegem muito, evitando uma série de problemas. Porque, como nós temos algumas informações que nos foram trazidas por Chico Xavier, informações que são interessantes, quando ele nos dizia o seguinte: certa feita Chico Xavier ia de Uberaba a Ribeirão Preto, ele sempre iria à noite fazer tratamento em Ribeirão, e num determinado momento ele pediu para que parasse. Estava com ele um médico, estavam com ele um professor, e ali ele viu um ponto de luz, e todos começaram a ver que eram espíritos que estavam ali, que eram extraterrestres. As pessoas poderão falar, mas será? E todos viram aquela nave, todos viram os espíritos. Quer dizer que não foi só o Chico, então, não, pela sua mediunidade. Não foi. Todo mundo viu. Todo mundo viu. E quando o Chico viu, percebeu inclusive a vibração daqueles espíritos. Ou seja, pediu para que todos que ali estavam entrassem em prece, e ele entrou em contato com Emmanuel, e Emmanuel intercedeu, evitando que aqueles espíritos fizessem ou prejudicassem de alguma forma. A partir de determinado momento, o Chico pediu para que eles olhassem, e quando eles olharam, ele viu que eles estavam levando uma vaca, abduzindo uma vaca para a nave deles. E aí o Chico completou dizendo: eles fazem experiências, mas não fazem mais porque a intercessão do alto, do Cristo e dos mensageiros não
permite. Aquilo que é permitido diante das dores, dos problemas que cada um tem que passar, é permitido. Então essa conexão ou essa relação entre planetas ocorre, mas sempre com o amparo espiritual, evitando problemas, evitando tragédias e fazendo com que o mal não se instale aonde não precise, o problema não ocorra onde não for necessário, e fazendo com que não ocorra essa interferência nociva e prejudicial. No geral, os espíritos estão sempre de outros locais a orar, aqueles superiores a orar pelo planeta Terra. Existe uma passagem de Humberto de Campos também, que os espíritos em Marte oravam pela Terra, porque nós éramos o planeta mais atrasado do sistema solar. Todos ali oravam por essa nuvem negra que nos envolvia, tentando fazer com que nós acordássemos e ao mesmo tempo pudéssemos despertar para uma realidade superior. Então essa ligação, essa conexão existe. No entanto, ela é pautada e é dirigida pelo Cristo, que nos protege, evitando ciladas e problemas maiores. Jesus está no comando desta nave, né? Ô Júnior, eu sinceramente, eu tinha comigo até há pouco tempo, que eu vi você falando sobre isso, né? Sobre o Chico Xavier e o disco voador, numa palestra espírita, né? Eu sempre tive comigo que os irmãos de outros planetas, né? Os extraterrestres, só aqueles de planetas mais evoluídos moralmente que nós poderiam vir até a Terra. Logicamente que se vem até a Terra, tecnologicamente eles são superiores a nós. Mas eu tinha comigo que somente os superiores moralmente conseguiriam vir até o nosso planeta. Então, há também aqueles moralmente não tão superior a nós e que vêm também no nosso planeta. Que não são desenvolvidos ainda moralmente, vêm com intuitos às vezes nocivos, mas eles são de alguma forma brecados ou limitados na sua ação, mas eles vêm. E da mesma forma que o homem vai com as suas naves, já foi à Lua, a Marte, vai, mas nós não conseguimos muitas vezes nesses locais antever vida, não conseguimos detectar pela nossa dificuldade com os aparelhos, com a nossa limitação dos sentidos que temos. Então existem locais desenvolvidos tecnologicamente, que estão a grande distância, que são semelhantes em termos materiais com a Terra, que vêm até nós e nos enxergam, nos veem, querem fazer pesquisa e ainda estão atrasados moralmente. Infelizmente ainda ocorre esse processo, mas eles são limitados pela bondade e pelo policiamento que ocorre desses mensageiros espirituais. É uma realidade que o Chico sempre disse e ainda nos coloca. E quem nos fala muito sobre isso é o Geraldinho, que virá aqui em Araçatuba fazer uma palestra falando desses detalhes que o Chico sempre mostrava. Geraldinho Lemos Neto, ele colocava que o Chico sempre relatava dessa conexão, dessa ligação com outros espíritos de outros locais. No entanto, muitos deles eram espíritos evoluidíssimos, né? Para não dizermos os capelinos, nós sabemos que ainda aqui existem seres que provêm desses locais com intuitos de ajudar-nos. Já está determinado o dia certinho que o Geraldinho vem? Até a nossa... O Geraldinho vem 11 de março. 11 de março. Às 8 horas da noite no nosso centro, Luz e Fraternidade. Dia 11 de março. Uma segunda-feira. No Centro Espírita Luz e Fraternidade, na Rua São Vicente, 336. 336, na Rua São Vicente, no bairro São Vicente, em Araçatuba. Já vamos aproveitar para convidar a todos, né, Júnior? É isso aí. Ô Júnior, eu vou deixar então os microfones do programa Voz do Espiritismo para você colocar alguma coisa nesse sentido, né, desses dois assuntos que eu não perguntei, que você gostaria de colocar. Eu acho que de alguma forma nós colocamos tudo. Eu acho que eu tentei mostrar que em verdade todo o processo não existe o acaso, portanto existe uma lei que faculta com que cada um passe por aquilo que necessite, com aquilo que possa reparar, com aquilo que faça com que ele progrida. Então não existe ninguém aqui em processo que está alheio, ainda que ele não faça nada, ele está se inserindo num processo de reparações, de dores, de problemas,
pela sua omissão também. Então, às vezes a pessoa imagina, então eu não vou fazer nada porque eu não quero ter problemas. A omissão já é uma ação nociva. O não fazer nada significa que eu estou também contribuindo para que o problema, para que a dificuldade perdure numa comunidade. Então, eu ver um problema e não fazer nada. Eu detectar uma dificuldade e não contribuir para a solução dela. Significa egoísmo, omissão, e a partir daí o espírito também é responsabilizado pelo que ele não deixou de fazer. Então, não só aqueles que agem, aqueles que deixam de agir também são responsabilizados. E todos nós, responsabilizados, teremos que ressarcir o que fizemos, para que possamos progredir e acordar e, de alguma forma, tornarmos colaboradores maiores ou menores do Cristo. Muito bem, eu quero agradecer Walter Perry Cefali Júnior, o Júnior, né, como é muito conhecido na nossa cidade, em toda a região, no movimento espírita. E eu vou pedir para você, Júnior, para fazer a prece de encerramento para nós. Vamos então aí as pessoas que... Tem muita gente, inclusive, que neste momento da prece de encerramento, principalmente, ficam sintonizadas, sabe, Júnior? Às vezes até as pessoas comentam comigo, ó, na hora da prece lá, eu fecho o olho e tal, fico concentrado e tal, né? E assim acaba formando uma corrente, claro, dessa forma, claro, né? Através do rádio, porque através da internet cada pessoa acessa em determinados horários diferentes, mas no rádio, naquele momento, tem muita gente ouvindo e estão concentrados acompanhando aí a prece de encerramento. Então vamos lá. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a Jesus, o nosso mestre e amigo, que a tua bondade permita, Senhor, com que cada um de nós não apenas consiga compreender os teus desígnios, mas consiga aceitá-los de forma resignada, pautando a nossa vida com mais tranquilidade, com maior serenidade, compreendendo que somos transitoriamente habitantes do mundo material, mas a nossa essência espiritual fará com que retornemos ao mundo espiritual, levando conosco a bagagem que aqui viemos a aurir, uma bagagem de realizações ou uma bagagem de problemas e dificuldades que angariamos. Portanto, que tenhamos noção que amanhã seremos laureados de acordo com as nossas aquisições, com as nossas realizações. Ninguém vai ser punido e ninguém vai ser de alguma forma privilegiado. Cada um estará recebendo conforme deu a vida e as pessoas. E portanto rogamos, Mestre Jesus, que a tua bondade possa fazer despertar em nós não apenas a inteligência, não apenas o entendimento, mas a preocupação com o nosso próximo, na convivência, que sejamos mais gentis, que sejamos mais fraternos, que saibamos ouvir mais, que saibamos fazer com que os outros se sintam melhores, mais à vontade, que nós possamos tocá-los nas suas intimidades, nas suas almas, fazendo com que as suas carências, as suas necessidades sejam atendidas, Mestre, assim como tu, a tua bondade maior, faz com que cada um de nós se sinta preenchido com esse amor inesgotável, que vem preenchendo e vencendo as nossas dificuldades e mazelas. E assim, agradecidos pelo concurso desses amigos espirituais, que nunca nos faltam, que a bondade de cada um deles possa receber a tua retribuição maior, Senhor. E nós, contando com as tuas bênçãos, possamos seguir as nossas vidas, errando e acertando no momento seguinte, porque o erro ainda faz parte da nossa condição, mas que nós não nos acostumemos com ele, que nós não justifiquemos ele, que nós possamos vencer os erros, transformando eles em acertos, e a partir daí estaremos em paz conosco mesmo. E assim, gratos, encerramos a nossa pequena prece, dando graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja.